estúdios da Acesso Digital. Lembrando sempre nossos apoiadores, Acesso Digital, a maior e melhor produtora de material didático do Rio Grande do Sul, Restaurante Tuts e site dos Sócios Livres. E no programa de hoje nós temos ilustres convidados, à minha direita, Sergei Costa, que é presidente do Grêmio Unido e atualmente ocupa também uma posição junto à Secretaria-Geral do Grêmio e às Relações Institucionais. Boa tarde, Sergei, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, é um privilégio e um prazer estar aqui no teu programa, aguardando as questões que vão rolar aí, que eu já assisto, sou assistente, tenho visto bastante o teu programa e é muito interessante. Obrigado. E também o Sandro Schleder, que está aqui representando a coordenação dos Sócios Livres pela primeira vez no programa. Obrigado por ter aceito o convite, Sandro. Carlos, muito obrigado pelo convite, agradeço a equipe de todo o Pátria Tricolor e é um prazer muito grande estar aqui representando nossa torcida tricolor. Obrigado. Bom, meus amigos, eu acho que não poderia ser uma melhor semana, né, para a gente fazer um programa. O Sergei, eu acho que é pé quente, o Sandro também, né? Há 2 semanas atrás, nós estávamos fazendo um programa aqui com o Rui, uma tensão danada, perdemos o jogo e tal. E nós viemos de 2 resultados maravilhosos, e até a gente falava, né, Sergei, fora do ar, mais do que o resultado, a gente está vendo consistência no time, né? O que tu achou tanto o Fluminense como essa apresentação em casa, né? É realmente surpreendente até, porque a gente que assistiu pela televisão o jogo com o Fluminense, constatou aquela surpresa, excelente surpresa em relação ao jogo anterior, que nós tínhamos tido algumas dificuldades. E para maior surpresa ainda, e felicidade geral da nação tricolor, nós vimos o jogo com o Caracas, que foi fantástico, né? Superou até, eu diria, a relação do jogo em relação ao Fluminense. E a gente já pôde ver assim uma definição de time, quer dizer, já existe os talentos individuais que nós temos aí, vários, né, se completando no jogo. Tenho grandes expectativas aí de ótimos resultados, ou seja, basicamente aquilo que o presidente nos prometeu, que faria um grande time, um time vencedor, já no meu ponto de vista já está concretizado. Eu acredito, né, Sandro, que a direção fez sua parte. O que acontece quando a gente viu ali o jogo do Huachipato? Acho que tem 2 situações. Primeiro que, de fato, o adversário surpreendeu e, mais uma vez, jogou bem fora de casa. Né? Um jogador que joga fechado, joga com velocidade. Por outro lado, os jogadores desembarcaram, alguns na quinta-feira, e foram para o jogo. É verdade. Não, foi uma coisa, não é... E foram para o jogo na outra terça, se não me engano. Desembarcaram, fizeram um treino, etc. Não tem como ter uma mecânica, um treinamento, coisas que a gente viu já uma evolução contra o Fluminense e mais ainda nesse último jogo, né? Pois é, o que me destacou basicamente na equipe do Grêmio foi o sentimento de humildade, apesar do alto grau de qualidade de toda a equipe. Então, esse sentimento de humildade, de querer buscar conquistas, foi o que destacou para mim. E é um time com uma grande qualidade e que está realmente conseguindo o entrosamento necessário para poder alcançar aí voos mais altos, que é o que a gente espera do nosso Grêmio, né? E já colocando os nossos internautas no ar, já chegaram as primeiras perguntas. O João Santos, Sergei, ele diz o seguinte: vocês acham que o Grêmio terá maior dificuldade jogando com o Caracas no campo deles? A gente viu toda aquela situação do gramado, até estava comentando também fora do ar, que estava aquela primeira dificuldade que nós tivemos na arena do gramado, e lá o gramado é terrível, né? Olha, eu acho que a gente viu o segundo jogo do Grêmio aqui na arena, que vamos dizer ainda não está 100% o gramado. A gente, eu digo olhando de cima de onde eu vejo o jogo, não jogando no gramado, porque aí tem a questão pega aí. O Grêmio está com um elenco hoje que prima pela qualidade, né? Toque de bola, quer dizer, as coisas estão começando a acontecer naquilo que o Luxemburgo previu, né? O presidente conseguiu somar essas 2 coisas. O presidente Koff tem essa estrela, né, fantástica, ele pegou aqueles jogadores, o Barcos, por exemplo, eu diria que é aquele jogador símbolo que ele anunciou na campanha, que tem garra, que tem talento e que tem paixão pelo Grêmio. Quer dizer, já chegou apaixonado, eu diria, porque o cara, como tu disseste, desembarcou do avião e já jogando tudo que ele jogou, e agora está confirmando que não foi por acidente de percurso, ele realmente joga tudo isso, quer dizer, se encaixou perfeitamente com o time, com 2, 3 partidas jogando, ele não treinou com o grupo. O gramado, nesse ponto de vista que tu colocaste, nós tínhamos falado antes, né? Lá o esporte predileto na Venezuela é o beisebol. Então, imagina as dificuldades que podem haver. Claro que nesse ponto aí vem a questão vai estar ruim para os 2 clubes, né? Mas acontece que os caras estão acostumados a jogar lá, né? O Grêmio não está acostumado. Então, eu acho que vai ter alguma dificuldade adicional, fora
a questão da casa dos adversários, torcida, essa coisa toda que influenciam, mas eu tenho convicção de que nós temos um time que pode enfrentar qualquer time hoje. E aproveitando a situação que foi colocado pelo João, tem esse lado que é o lado negativo. Quer dizer, a questão do gramado, pior, a gente enfrentou alguma dificuldade. Mas tem um outro lado que o Grêmio teve e apresentou muitas dificuldades com os ferrolhos. Aqueles times muito retrancados, a gente até superou isso nesse último jogo. Lá, de alguma sorte, se eles quiserem ainda sobreviver na Libertadores, eles vão ter que sair para o jogo. Ou eles desistem, não queremos mais nada de Libertadores, porque se eles amargarem uma segunda derrota e ficarem com 3 pontos, eles estão fora. Então, acho que esse lado também deles terem que propor o jogo, o Grêmio fazendo com inteligência aquela estratégia que já fez com o Fluminense, sendo o Caracas um time muito inferior ao do Fluminense, pode ser um ponto positivo, né? Uma característica do gramado lá é que as laterais do gramado é um pouco melhor do que a parte central. Isso eu já ouvi e acho que isso é importante também. E a qualidade do grupo, utilizando também as laterais, pode ser um proveito. E isso que você colocasse também, Lenusa, em relação ao time ter que sair para poder conquistar mais uma vitória, né? Em 4 jogos, se não partirem para cima, eles não vão conseguir mais participar na Libertadores. E isso pode ser uma grande oportunidade para o Grêmio, com cautela, com tranquilidade, a humildade em si e o comprometimento que todos os jogadores estão trazendo, né? Então isso é uma vantagem para nós nesse próximo confronto. Os lances, repetidamente, nós vamos ficar passando na tela, porque ninguém cansa de ver, o jogo foi maravilhoso, né? Mas uma situação também que eu percebi, não sei se vocês viram, que mais ainda nesse jogo, o Grêmio apresentou uma passagem pelos 2 lados. Antes o Grêmio estava com uma jogada até forte pela esquerda, aquela passagem do Zé Roberto, e não tivemos aquela passagem tão qualificada do lado direito. Até tivemos num amistoso que nós fizemos, que o Pará até foi um dos melhores em campo. Vocês lembram aqui no Olímpico? E eu acho que isso se repetiu. Quer dizer, por mais que o adversário tentasse, digamos, eu vou neutralizar a jogada do lado esquerdo, o Grêmio rodava a bola, passava pelo lado direito. O Vargas foi fantástico naquela jogada pelo lado direito. A passagem do Pará no último gol demonstra isso também. Nós tivemos saída pelos 2 lados, né? É a questão que a gente fala, né, Lemos? Eu acho que nós 3 aqui jogamos bola já no passado, nas nossas carreiras futebolísticas. Jogar em time de bons jogadores, quer dizer, é muito fácil, né? Quer dizer, eles começam a chegar ao nível dos maiores. Claro que tem craques no nosso time hoje que são inquestionáveis, são inigualáveis, mas os médios tendem a subir muito. Então essas coisas começam a acontecer com naturalidade. À medida que o time vai jogando mais vezes, vai se encontrando, eu penso assim, eu vou largar uma bola porque eu sei que o Lenusa está correndo à esquerda. Ele faz isso, quer dizer, a coisa vai ser como se dizia no passado, por música, né? Quando começar a jogar por música, está feito. Eu acho que é um grande caminho. E esse tempo que nós tivemos, ao contrário da imprensa, os críticos, colocar a questão do Grenal, tal, foi fundamental. A gente viu que a mecânica apareceu. E olha também, eu peço para o internauta não cair muito nessas armadilhas, porque não tem nada contra o peso, pelo contrário, estamos aqui fazendo um programa. Mas muitas vezes há outros interesses. Tem que jogar o gauchão, eles são patrocinadores, eles compraram, eles também têm que lucrar com aquilo, e é do direito deles. Mas tu imagina se o Grêmio bota o time para jogar o Grenal, já uma viagem desgastante, perde esse tempo de treino, de entrosamento, e a gente viu que deu resultado. E aproveitando, Sandro, a notícia ontem demonstra mais uma vez isso. O Kleber fraturou uma costela. Não sei se os internautas sabem disso. Ontem fraturou uma costela. Fraturou uma costela. Quer dizer, essa história de, não, mas... E eu até estou colocando minha opinião pessoal, acho que tem que preservar nesse gauchão também. Preservar no seguinte sentido, só fazer uso do jogo se vai trazer para nós vantagem suficiente dentro da nossa prioridade, que é a Libertadores. Eu diria, vamos jogar os jogos de Porto Alegre. Diria isso, porque daí, agora o time, nós estamos todos certinho, daqui a pouco uma lesão, uma situação, nós vamos ter que mexer nessa mecânica que recém está se adaptando, né? Não sei se eu sei que vou tomar porrada do que eu estou dizendo, mas minha opinião continua sendo a mesma. E na enquete que nós fizemos na semana passada, que não sei se vocês assistiram, 82% dos internautas concordaram com a medida de priorizar e se tiver que poupar, poupar. Não é bem o que a imprensa tenta passar por aí. A minha opinião é em relação à participação dos titulares no Grenal. No momento, eu achei mais interessante realmente que os titulares se participassem e ganhassem do Grenal. Revendo minha posição, eu acho que foi uma estratégia bem adotada. Eu acho que isso, em relação a um planejamento, vale a pena realmente priorizar a Libertadores, que é uma conquista muito maior. E esse tipo de lesão, tipo a lesão do Kleber, agora para mim foi uma novidade em si, é uma coisa que a gente tem que preservar, principalmente nesse grupo que está se formando. Uma característica forte do time do Grêmio hoje é que também
O grupo mais forte tem um time titular já reconhecido, mas também tem outros atletas que podem compor e repor aí esse time titular com um adequado nível, né? Então esse é um momento que a gente vive também. Então isso é bastante positivo. A Amanda Campos, ela até faz uma pergunta que de alguma forma eu acabei respondendo. Onde é que o Kleber se encaixa? Agora não vai se encaixar com o Dr. Saul, no departamento médico. Infelizmente, até que ele volte de lesão, comece tudo de novo. Porque eles dizem 10 dias. 10 dias está liberado, mas aí começa a preparação física, entrosamento. Quer dizer, não dá para contar. Que o jogador tem, né? Esqueça, né? O Kleber agora nós estamos falando de metade de abril. É verdade. O Gabriel pergunta, nós estávamos também comentando sobre isso. O gramado do Grêmio já está bom? Eu acredito que bom não está, né? Acredito que melhorou em condição ao primeiro jogo, mas bom não está, né? Sergei, tu que é mais diretamente ligado à direção. Aqui não como membro da assessoria da Secretaria do Presidente, nem das relações institucionais, como torcedor, acho que não está ainda, está faltando muita coisa, mas eu acho que isso é uma questão técnica que tem que ser, já deve estar sendo vista com certeza. Tanto é que melhorou alguma coisa em relação ao jogo que houve a grande crítica, aquele lado com o Chupar. Mas vejo que o gramado não é o fundamental, quer dizer, tem que ter superação. Tem que ter superação sobre isso, né? Então não vejo isso como um grande problema. Bem como o Sandro colocou, mas tem um fator que eu também estava nessa, olha, acho que não melhorou nada, mas tem que dizer que melhorou mesmo e jogar. Mas teve um lance que mostrou que melhorou, vocês vão lembrar. Naquela bola do espetacular gol do Zé Roberto, de tocar, que ele driblou o goleiro, o nosso centroavante para a bola e larga ela rasteira quase que 30 metros. Se fosse no primeiro jogo, essa bola ia chegar quicando. Ela não ia ser tão retilínea do jeito que for, ela ia dar um desvio e reparem nesse passe como a bola vai precisa. Vai lá. Então, pelo menos aquele pedaço do meio campo ali já está Outra questão que a gente nota, que até os poucos carrinhos que houve no jogo, normalmente teria levantado. Tu viu que ficou marcado, mas que não levantou. Uma outra questão que a gente tem que colocar sobre o último jogo, em relação ao jogo que nós vamos ter de volta lá com o Caracas, é a seriedade dos caras. Jogaram diferentemente do que a gente está acostumado a ver times jogar contra o Grêmio, né? Batendo muito, não deixando o fazendo o antijogo. Eles até que jogaram, diria, civilizadamente com o Grêmio. E aí permitiu que acontecesse o que aconteceu. Né? Esse é um problema que eu não sei como é que vai acontecer lá, cara. Vamos ver como é que vai ser. Aproveitando, Sandro, mais uma pergunta do Gabriel aqui. Eu vi o jogo ontem. Não foi nada fácil, como parece que foi. Ele perguntou, o Atlético provou ontem que é o grande favorito? Qual é a opinião? O Atlético ele vem com 100%, né? 100% de aproveitamento. São três vitórias aí e tem um time que tem uma base remanescente, que foi muito bem ano passado no Campeonato Brasileiro e agregou algumas novidades aí, mas eu tenho certeza que o Atlético vai avançar, tá? Mas a gente teve muitos exemplos aí no passado, por exemplo. Eu falo o exemplo do Cruzeiro, que era um super time e teve momentos de fraqueza durante a Libertadores e acabou saindo. Então, o elenco do Atlético é muito bom, mas ele tem que mostrar isso ao longo do tempo, principalmente em competições de mata-mata, né? Que é o caso da Libertadores, em que prevalecem aqueles que estão preparados para isso, que estão com o elenco reforçado, e principalmente o mental, né? O mental é o mais importante nesse tipo de grupo, tá? Tu chegou a assistir o jogo ontem? Não assisti. Atlético? Não, uma coisa que me chamou a atenção, realmente eles têm uma ótima qualidade, mas primeiro, foi muito difícil o jogo. Parece, fizeram 2 gols, foi muito difícil, eles estavam assim, com imensa dificuldade de penetrar. Daí aquele negócio do jogador que é mais genial, né? O Ronaldinho fez 2 jogadas e desequilibrou o jogo. Exatamente. 2 jogadas, ele fez 3 até. 2 saiu o gol e outra o jogador deu na trave. Então, realmente, esse tipo e nós temos jogadores com essa característica. Né? Eu vejo o Atlético parecido com o Grêmio. Um time que é encorpado, um time que sabe qual é o lugar, tem passagem pelas laterais e tem jogadores diferenciados. Né? Isso aí, então, eu também concordo contigo. Estamos nivelados nesse sentido. Né? E o Paulo Costa, mais uma vez, ele toca na situação que nós estamos falando. O Souza demonstrou preocupação contra o campo do Caracas. Vocês acham que isso será um problema para o Grêmio ou vai ser na superação mesmo? Eu acho que está perguntando para mim? Para vocês. Eu acho que é um problema. Mas como te disse,
perfeitamente superável, né? Perfeitamente superável por essas qualidades que tu disseste em relação ao Atlético. Nós também temos, felizmente, hoje, talentos expressivos do plantel do Grêmio e não vejo grande dificuldade. A gente não pode ficar muito convencido de que vai ser fácil. Fácil não vai ser, não tem dúvida. Eu acho que a dificuldade do gramado é uma das dificuldades a ser encontradas, mas nós tínhamos falado antes também, tu falaste do ferrolho, né? Os clubes geralmente fazem o ferrolho, dificultam o acesso de times mais leves e mais talentosos. Mas aí vai cair justamente na qualidade de alguns jogadores que têm essa habilidade de desmanchar essa formação. Exatamente. É aquilo que tu falou, né, Sandro? Superação. A qualidade e o comprometimento dos atletas vão fazer com que o time supere o Caracas lá em Caracas. É aquela velha máxima do futebol. O Grêmio é muito mais time. Se equiparar na vontade, não tem impossível. Dúvida. Agora, se realmente o time de lá está mordendo a bola, os caras sabem, é o jogo da vida deles. E o Grêmio entrar como entrou no primeiro jogo, aí é lógico que nós teremos imensas dificuldades. Mais ainda. O que mudou do primeiro jogo para os outros 2 jogos do Grêmio na Libertadores foi o comprometimento e o entrosamento da equipe. Eu acho que deu um choque. A primeira derrota foi um choque para toda a torcida, para todo o elenco, e isso gerou uma capacidade de reação muito grande, que eu acredito que isso foi o que trouxe energia para o grupo crescer bastante. Vou fazer 2 seguidas para dar espaço para mais internautas, para vocês dois, todas são dirigidas para os dois. Dos 3 jogos que o Grêmio ainda tem pela fase de grupos, o Vitor Machado, dos 3 jogos que o Grêmio ainda tem pela fase de grupos, qual será o mais complicado? Agora nós entramos no retorno, né? Nós repetimos os 3 jogos. Lembrando, Caracas fora, Fluminense em casa e o Huachipato termina fora também. E o Camilo Cadori pergunta, o que vocês acham? Vocês acham que o Fábio Aurélio finalmente vai conseguir ingressar nesse time do Grêmio? Não sei se no time ou no grupo, né? Mas ontem ele foi bem e não sentiu nada. Mas essas 2 perguntas para vocês. Em relação à primeira pergunta, eu acho que a maior dificuldade vai existir justamente contra o Fluminense. Mesmo a gente jogando em casa e tal, porque eu acho assim, a nível de nivelamento de jogadores, eu acho que o Fluminense está muito mais próximo do Grêmio do que os outros 2 clubes, como o Huachipato e o Caracas. E quanto ao Fábio, eu acho que o Fábio com certeza vai fazer parte do grupo do Grêmio. Como o Sandro falou, hoje existe no Grêmio um planejamento visível, um planejamento de longo prazo, dado essas questões de jogar ou não jogar aqui o gauchão, priorizando o planejamento, ou seja, esses jogadores fazem parte do contexto e com certeza serão aproveitados, quer dizer, bom aquele time que tu consegues substituir peças sem cair o nível do... Eu até te pergunto, ele está inscrito, né? Está inscrito, né? A minha opinião em relação ao o jogo mais difícil que o Grêmio vai ter, realmente eu concordo que é o jogo do Fluminense, porque na 5ª rodada ainda restam 6 pontos a serem disputados. Então, qualquer time, dependendo da próxima partida, ainda pode almejar, querer alguma classificação, tá? Mas esse jogo contra o Caracas, ele vai fazer vai ser um divisor de águas, em termos de possibilidade de chegar à próxima fase, tá? Para o Grêmio e principalmente para o Caracas aí, né? Então, acho que o jogo mais difícil vai ser o do Fluminense e, dependendo da situação do Huachipato também lá na casa deles, pode ser uma complicação se eles estiverem almejando ainda alguma classificação, tá? Porque empataram com o Fluminense no Engenhão, né? Então já é uma grande vitória para eles virem aqui ao Brasil empatar. Ganharam da nossa casa, empataram lá, eles estão com um bom prognóstico aqui no Brasil. Então o nosso jogo contra o Huachipato lá pode ser um jogo um pouco mais complicado, dependendo realmente da situação da classificação do grupo, tá? E acredito que o Fábio Aurélio pode integrar com certeza o grupo aí, via ter uma oportunidade de participação, se no decorrer dos jogos, quarta e domingo, tiver em plenas condições físicas, aí eu acho que ele complementa assim, com certeza. Bom, eu vou dar minha opinião e logo em seguida nós já vamos chamar a enquete, que nós fomos às ruas hoje, ouvir a opinião do pessoal, se o Grêmio já incorporou, o que eles acham. Mas o que eu vejo é o seguinte, muito o que vocês estão dizendo, mas eu acho que tudo vai passar por esse próximo jogo. A gente fala, qual será o jogo mais difícil? Se o Grêmio, por um acaso, sai com resultado negativo, o jogo contra o Fluminense vira um drama. Uhum. Então, isso tudo vai pesar. O Huachipato já não está morto, já empatou. Se o Grêmio perde essa partida, o jogo do Fluminense vira um drama, porque daí nós vamos decidir essa classificação fora.
contra o time que nos ganhou em casa. Então, tudo depende. Se a gente faz um bom jogo, sai com o resultado positivo de lá, bota o Fluminense na obrigação, praticamente faz com que a gente chegue no jogo do Chipato, classificado, ou seja, no jogo por laranja. Então, esse jogo, o mais difícil, concordo, é o do Fluminense, o mais decisivo é o próximo. É verdade. Porque ainda restam 18 pontos a serem disputados, né? Vê que, 9 pontos. vê que dificuldade é essa questão dessa chave do Grêmio, que aparentemente, estou olhando no início ali, estava definido já quem é que vai e quem é que não vai. Como a coisa andou, que está muito próximo as coisas, não há alguém deslanchando, né, dentro da chave. Isso é o que dissesse, depende dos resultados agora para definir quem sai e quem não sai bem dessa chave. Tem razão. Bom, então, se a produção tiver no ponto, vamos à enquete, vamos ver o que o pessoal falou nas ruas. Com o time do Grêmio mais entrosado, como ele demonstrou contra o Caracas e contra o Fluminense, tu acha que agora o Grêmio briga pelo título da Libertadores? Mas eu acho que com certeza, porque com as novas contratações, o time tá bom. Estamos taco a taco com o Fluminense, com qualquer outro time. Exatamente, o Grêmio jogou contra o Caracas muito melhor que contra o Fluminense. Eu acredito que agora lá em Caracas, né, ele consiga trazer os 3 pontos de lá. Eu acredito que sim, acredito que o Grêmio precisa amadurecer um pouquinho mais o time, né? Sem euforia, como mesmo o Vanderlei diz. Eu acho que esse time vem jogando bem há 2 partidas e ainda muito cedo. Mas o elenco é bom, está se firmando, né? E amadurecendo o elenco a gente consegue pleitear um título aí esse ano. Chance de disputar o título todos eles têm, mas o Grêmio está com um time bem entrosado, só acho que está faltando reserva. Tem reserva para o ataque, mas não tem reserva para a defesa e para o meio de campo. Tem todas as chances. Por quê? Porque eles estão se entendendo em campo, né? O treinador também motiva bastante os jogadores. Eu acredito que nós vamos conseguir chegar lá. Não tem porque a equipe já está se enturmando, né? Então está fazendo bons jogos, bastante gols e marcando bastante pontos fora de casa também. Eu acho que vai ter uma grande possibilidade de levantar a taça. Tranquilamente. O ataque do Grêmio está muito bom e o Kleber retornando ainda, né? Eu acho que o Grêmio é um forte candidato ao título da Libertadores, agora com esse novo time que o Luxemburgo montou. Não só pelo da Libertadores, como do Brasileirão também. Bom, uma coisa que foi quase que unânime entre os entrevistados é a questão do Grêmio pegou entrosamento e a partir do entrosamento vai crescer. Mas me chamou a atenção a lucidez de um entrevistado que ele fala o time amadurecendo vai. Porque isso a gente viu nos vários Grêmios vitoriosos, né? Ao longo da competição o time vai amadurecendo. Essa palavra me pareceu muito interessante e bem fundamentada, né? Não tem dúvida. Isso aí faz parte do treinamento, do entrosamento, até do conhecimento dos novos jogadores que vêm, entre eles se conhecerem, formarem um relacionamento maior. Isso aí vai gerando muito mais energia para o próprio clube, para o próprio time, né? E quando a gente fala em amadurecimento, né, Sandro? Pega lá os Grêmios vencedores. Até é amadurecimento mesmo. Até daqui a pouco tu ir lá fora, passa essa fase, tem uma catimba de um argentino, tu tem essa situação toda que ainda vai ser vivida, uma adversidade que possa vir. Então, situações de jogo, por exemplo, de uma virada que nós vamos precisar ter. Porque depois disso aqui é um mata-mata. Então, quando a gente fala assim, o time está entrosado e tal. Mas em termos de mata-mata, a gente dá aulas, né? O mata-mata é o nosso chão. Isso é verdade. Não sei se o Lucha ainda, mas o Grêmio, enquanto instituição... Eu acho que o Lucha já falou algumas vezes sobre isso, dos temores que ele tinha em relação quando vinha jogar contra o Grêmio. E ele até citou isso na entrevista depois do jogo contra o Caracas. Que era aquela tensão de jogar contra o Grêmio, porque o Grêmio tem uma coisa que superava outros times que ele não tinha, que era a garra. Eu acho que o Grêmio tem a vontade de ganhar. E o importante também, além dessa questão do amadurecimento, é trazer pessoas, jogadores que tenham vontade de ganhar. Isso foi uma coisa que o presidente Koff nos disse na campanha, tu lembra disso? Tem que trazer jogadores que tenham vontade de ganhar, tem que trazer vencedores. Se a gente traz vencedores, o resultado é só né? Só a vitória. Eu não sou muito supersticioso, mas o Grêmio já iniciou uma Libertadores perdendo e depois teve uma vitória no Rio de Janeiro. Isso aconteceu no ano de 83.
Então, eu até lembrei isso na primeira derrota e depois na vitória do Grêmio no Rio de Janeiro. Isso realmente simboliza, né, que o time tem capacidade de reação, tem muita capacidade de reação, tem muita garra. E uma coisa que o presidente Fábio Koff sempre traz é o seguinte: quando o time entra para jogar no estádio do Grêmio, o time e a torcida se transformam em um só. Então, quando isso acontece, que eu entendo que a gente está começando nesse momento excelente que o Grêmio está passando, a gente começa a ter esse tipo de perspectiva, tá? Quando o time entra para jogar 90 minutos, o time e a torcida é uma coisa só. A gente já sabe que a gente vai ter situação de gol, a gente já sabe que vai ter uma vantagem em ataque, a gente vai ter momentos e oportunidades de gol. Então, isso começa a ser formado nessa fase e realmente o amadurecimento que tu falaste, isso começa a ser demonstrado nas próximas etapas, tá? Uma coisa que me chamou a atenção, eu acho que o melhor jogo do Grêmio ainda foi contra o Fluminense no Rio de Janeiro, que foi irreparável. O que me preocupou no jogo contra o Caracas foi ao tomar o gol, o time parece que deu uma desandada. Isso eu fiquei meio preocupado. Então, a preocupação é em relação à reação. Eu acho que esse é um amadurecimento que pode complementar aí a nossa capacidade, porque nessas duas vitórias o Grêmio também ele saiu ganhando. Quando o Grêmio sai ganhando, é uma visão de jogo. E jogar com a corda no pescoço com alguém que já está ganhando, que eventualmente nós vamos ter isso nesse desafio durante essa Libertadores, alguém vai ser ganhando e nós vamos ter que buscar a vitória. Então é recuperar, fazer a virada, que é uma coisa mais difícil. Então eu acho que amadurecendo ao longo do tempo, o nosso tricolor tem total capacidade de chegar aos principais times dessa competição. Uma coisa também que me chamou a atenção, e isso mostra isso que eu digo, encorpar, entrosamento e amadurecimento. O Grêmio hoje é um time que conversa muito em campo. Conversa muito, eu presto muita atenção nisso. O Souza é um cara que fala bastante. A gente vê o Barcos passando o tempo inteiro orientação. O Dida lá atrás tem essa discussão. Eu quero o Dida, eu gostaria de outro. Ele fica o tempo inteiro orientando. São situações por quê? Porque no meio quando tu começa um jogo, por mais que o treinador queira os berros ali, ele não vai ser ouvido. Então é lá que as coisas vão ter que ser resolvidas. Olha, botaram para marcar aqui o Zé Roberto, estão neutralizando, vamos ter que virar para o outro lado. É jogadores hoje que o Grêmio tem, que é Zé Roberto, que é Barcos, o próprio Souza, mesmo jovem, o Dida lá atrás. Hoje a gente vê isso, né? Veja assim, eu gostaria de colocar uma questão aqui que me parece fundamental nesse time do Grêmio que está jogando hoje. Eu poucas vezes, não me lembro realmente de ter visto no início de temporada com o Grêmio jogando com tão poucos jogos, um conjunto formado com tão poucos jogos, ele ter conseguido um entrosamento tão rápido. Né? Isso se atribui, claro, que obviamente ao talento dos jogadores que estão jogando hoje. Né? Isso aí, então, o talento somado a essa questão do amadurecimento, eu acho que fica um time imbatível, de repente. Imbatível não existe. Vê hoje o Barcelona tendo dificuldades lá. Mas acontece que tu fala assim, o poder de recuperação, se tu sais de um resultado adverso, ele é necessário para quem quer ganhar uma competição que nem a Libertadores. Então, agora, eu vejo que é muito facilitado em função do talento dos jogadores que tem o Grêmio hoje. Né? Isso mostra assim, é até surpreendente ver a facilidade como um Barco joga, o entrosamento que ele tem com o Vargas. Jogaram muito poucos jogos. Quer dizer, o próprio Zé Roberto hoje jogando mais leve ainda do que ele já jogava, surpreendente, com 38 anos, correndo o que ele corre. Ele correu 90 minutos contra o Caracas, impressionante. E com o talento dele, o próprio Elano, quer dizer, existe hoje uma diferença de outras temporadas no início. Quer dizer, os jogadores não têm que se superar, eles já são muito bons jogadores. Isso facilita sobremaneira, eu acho, o atingimento dos resultados. Né? A vontade de superação, acho que vem a partir da união do grupo, né? Sem dúvida. Aquela característica da humildade presente inicialmente, a união do grupo e o comprometimento, isso aí está realmente criando uma força muito positiva para que o Grêmio almeje coisas muito maiores aí na frente. Então isso é bem importante. Eu peço para a produção depois me passar uma orientação de tempo, e o Alberto Schneider, ele coloca um assunto que está na pauta, né? 2, 3 semanas, essa questão do Grêmio Arena, e ele fala hoje, até deve ser por causa da coluna do Mombá, até que eu li hoje, que há fortes especulações que o Grêmio quer comprar a Arena da OS. O que vocês acham disso? O Grêmio já comprou a Arena da OS, ele está pagando. O Mombá nós vamos comprar a Arena da OS. Como assim? É isso mesmo. Nós demos Olímpico e parcelamos o gasto. Né? Claro. Não sei se tem algo a concentrar nesse acho que não, né? Acho que não. Isso aí, a resposta já foi dada por ti mesmo. O Wilton, o Grêmio vai comprar a Arena. Sim, como assim? Vai comprar a Arena.
O Humberto, agora eu vou, já na questão do futebol, vamos passar 2 seguidas para a gente ter tempo de trabalhar, já que o nosso tempo está indo. Humberto, será que contra o gramado do Caracas a solução é a bola aérea, como disse o Souza? E o Carlos Rodrigo, passando dessa fase, qual será o adversário que o Grêmio mais deveria temer? Já passo as 2 para vocês. A bola aérea, eu particularmente não sou favorável ao toque de bola, ao drible, à objetividade do gol, né? Os jogadores que têm essa vontade de jogar dessa forma, indo em direção ao gol. Me preocupa quando tem que voltar ao jogo, quer dizer, aquelas atrasadas de bola, às vezes perigosas demais e tal. Eu acho que a bola aérea faz parte do futebol, quer dizer, é uma alternativa, né, talvez não a mais importante, mas é uma alternativa que sem dúvida deve ser usada quando for o caso. Perdão, em relação à segunda pergunta. Qual o adversário que eu acho que o Grêmio deveria temer mais, passando de fase? Olha, tem muitos brasileiros, alguns, né? Eu não vou falar de um especificamente. Eu acho que os brasileiros serão os principais adversários, aqueles que passarem de fase, com certeza serão os maiores adversários que o Grêmio vai ter, né, em relação de nivelamento. Especificamente nenhum. Acho que os times brasileiros que avançarem, esses serão os a serem batidos e que o Grêmio vai ter que ter cuidado para jogar. Eu acho que é isso. Acho que são os times brasileiros. As mesmas questões. Em relação à bola aérea, eu acho que é uma alternativa muito usada pelo Grêmio em si e vai ser uma alternativa para esse jogo. A gente tem o nosso zagueiro goleador aí, o Erle, que sempre comparece aí, né? Então, a bola aérea é uma alternativa muito boa, mas realmente o toque de bola é o essencial, é o que faz a diferença. É um lançamento descolado para o Vargas na ponta, em velocidade, é o Zé Roberto passando por trás da zaga. Eu acho que isso já é uma característica de ferramentas que o elenco compõe hoje e dispõe para poder utilizar. Em relação aos adversários, eu olho muito para aqueles que hoje têm 100% de aproveitamento. 3 jogos, 3 vitórias, isso aí para mim já é uma grande referência. Que eu lembro até o momento é o Atlético e o Tijuana, lá do México. Então, lembrando desses 2 aí, não sei dos outros grupos, eu não lembro de ter acompanhado todos, né? Mas todos os times que ficarem em primeiro colocado e muito à frente da primeira colocação, com a maior quantidade de pontos, eles têm a vantagem, sim, de acabar jogando o segundo jogo em casa, tá? Então isso, de qualquer forma, é uma coisa que o nosso time deveria almejar. Ser o primeiro colocado e o melhor primeiro colocado para trazer todos os jogos de retorno para dentro da nossa arena. Então acho que isso é um objetivo que o time deveria buscar. Isso que o Sandro coloca é fundamental, até o Luxemburgo falou, né? Não vamos escolher adversário, mas temos que estar entre os primeiros. Porque os primeiros, existe uma característica nessa Libertadores, que mesmo que um segundo colocado tenha mais ponto, vamos pegar um exemplo. Um determinado grupo está muito parelho, se classifica o primeiro com 12 e o segundo com 11. Se o Grêmio tiver 10 e for primeiro, se por um acaso cruzasse contra esse segundo colocado, a final seria na Arena. Porque assim, são os primeiros colocados em ordem, isso é importante para que vocês conheçam o regulamento. É listado todos os primeiros colocados dos grupos em ordem de melhor qualificação. E depois a mesma coisa com os segundos colocados. E daí vai invertendo. O primeiro dos que ficarem primeiro pega o último dos que ficarem em segundo, e assim vai indo. O 16º, né? Que são 8. Exatamente assim. Então, é sempre o cruzamento assim, o primeiro contra o último, até se encontrar. Então, ficar em primeiro do grupo, independente do grupo estar parelho, a pontuação, digamos, não seja tão elevada, garante de qualquer forma que o retorno será no nosso estádio, na arena. Isso é importante. E quando cruzar, por exemplo, nas quartas à frente, né, aquele que teve a melhor campanha no primeiro turno na classificação, ele traz o jogo final para cá. Traz. Daí sempre vai replicando. Eu gostaria de fazer no ar já uma reparação, não foi o espírito, nem sequer ele reclamou, mas eu já faço de antecedência. Quando eu fiz a brincadeira, não foi com o Schneider que mandou a pergunta da questão de compra ou não da arena, foi com o Mombach que botou na sua coluna. Só para ficar claro, não tem nada a ver com a sua pergunta, é pertinente, já que a imprensa está dando, ele pergunta, você sabe alguma coisa disso? Agora, o Mombach, acho que ele poderia já estar informado, que nós de fato compramos a arena. Ele poderia ter dizer, mudou a forma de pagamento, estou pensando em alguma outra coisa, agora que compramos a arena, nós compramos a arena. Uma coisa que eu gostaria daí até de instigar vocês. Eu vi que vocês falaram da questão dos brasileiros, tudo dos melhores pontuados, que hoje seria o Tijuana o Atlético Mineiro, e o Atlético Mineiro. Não sei se tem outro. Nenhum de vocês citou, mas eu tenho muito medo dos argentinos.
eles não querem nada com nada, vão ali meio que na rabeira, mal e mal se classificam. Daqui a pouco eles estão... Cresce. E vem no mata-mata e é uma desgraça jogar contra esse pessoal. Eu, pelo menos, acrescentaria os argentinos. Com certeza. Pega ali o Vélez, tu pega o Boca. O melhor colocado atualmente, até, se eu não me engano, é o News Old Boys ou não? Se eu não me engano, eu sei que tem um deles que está em primeiro do grupo. E todos os outros nem sequer estariam classificados hoje. Mas mesmo assim, não é da gente menosprezar esse pessoal. Não pode menosprezar, não tem dúvida. Eles têm a tradição de aguerrimento, né? São briosos, né? Os argentinos, eles não entregam tão fácil. Nesse ponto tem razão. Mas hoje eu não temo os times argentinos, porque a qualidade supera isso, né? A pancada, eu acho que a qualidade supera e nós estamos, felizmente, com um time que tem qualidade. Foi quebrado no último jogo, né, contra o Corinthians em si, o recorde de invencibilidade, né, que ele está sendo mantido em Libertadores, está sendo mantido por um time que está na Libertadores agora, se não me engano, é um time paraguaio ou peruano, estou em dúvida agora, mas tem um time que está na Libertadores aqui, que ele está em primeiro do grupo e ele está invencível há mais de 16 jogos, então, ou invicto, né, há mais de 16 jogos. Então, eu acho que esse é um dos times também que a gente tem que dar uma atenção, só recordar o nome dele agora. Uma coisa que preocupa no Tijuana, que a gente falou fora do ar e não falou no ar. Claro, primeiro que de repente tem alguma qualidade, não é de graça que eles foram campeões lá, um time que foram criado há menos de 10 anos. Então alguma qualidade tem, não tem nenhuma dúvida disso. Mas o piso deles é um piso 100% sintético. É uma coisa que preocupa, nós não estamos habituados a jogar com esse tipo de gramado. Então isso realmente, se fosse escolher assim, olha, eu não quero escolher adversário, que eu acho que tudo vai ser pedreiro se o Grêmio passar, mas eu não gostaria de pegar esse time. Primeiro que é uma viagem, é a maior distância entre todas as possibilidades de distância. Tijuana é na divisa com os Estados Unidos. Né? E nós ainda partimos do sul do Brasil, né? Exatamente. Nós já estamos 1h30 a mais do que o Corinthians enfrentou. Se o Corinthians enfrentou 8 horas de deslocamento, ou 10 horas de deslocamento, nós ainda temos 1h30 a mais. É um jogo de uma logística muito complicada. Né? Tu que trabalha já na direção lá do Grêmio, a gente sabe quanto um clube cuida dessa questão de logística e tudo isso. Aí nós temos um piso que vai nos atrapalhar e uma logística complicadíssima. São os fatos, os complicadores que o Luxemburgo tem que analisar e tem que passar para os jogadores essa preocupação. Não tem dúvida, tem razão. É mais uma dificuldade. São características que cada um dos times traz para poder se diferenciar de certa forma, né? Alguns trazem altitude, outros trazem o piso sintético, a distância também. Mas a gente também tem que lembrar que a distância para eles vir jogar em qualquer lugar aqui é bastante longa. Eles fazem isso todas as vezes, né? Então a distância para eles, o desgaste para eles é maior do que nós para lá. Sempre porque eles estão sempre vindo jogar numa região mais central, digamos assim, da América do Sul, né? Mas é uma diferenciação aí. Então, uma situação que é inusitada para quem está acostumado a jogar em grama natural, né? Ou até gramado híbrido aí, e realmente isso é uma situação que pode complicar. Essa questão do gramado, né? A gente também tinha falado fora do ar. Me parece que estava na hora da FIFA ver essa questão, né? Porque isso é um fator que desequilibra em algum momento, né? Porque a maioria dos gramados são de grama, alguns mistos, mas essencialmente sintético, está fora do contexto, vamos dizer assim. Concordo. Com certeza é um dificultador para quem não está acostumado, habituado a jogar um gramado desse. É claro que eles vão vir jogar num gramado de grama se enfrentarem o Grêmio, mas é mais fácil, né? Não, e não é por escolher um lado, né, Sérgio? É assim, vamos nos adaptar. Você quer participar de competições internacionais, é esse o piso. Exatamente. Ponto, é bom para ele também, porque quando ele for para fora, ele não vai estranhar. Nós não estamos falando que é para favor dos nossos times. Claro. O que não pode é ter um desequilíbrio técnico, nem a nosso favor, nem contra. Tem que padronizar, né? Exatamente. Bom, meus amigos, o tempo aqui é voando, né? Então, praticamente, além dessas questões do futebol, a gente sabe que outras situações sempre são colocadas. Vocês aqui representam os grupos do Grêmio. E eu vou colocar uma pergunta, encaminhando já depois temos mais um último bloco de encerramento, daí falando dos sócios livres, falando do Grêmio Unido. O momento agora do Grêmio é de união, é de aproximação, é de deixar as rixas de lado e estar todo mundo junto. Não sei se vocês pensam assim. Não tem nenhuma dúvida disso. Eu acho que isso, inclusive, foi motivo de
manifestação do próprio presidente Koff em relação à unificação do Grêmio, estava dentro do projeto Avançar Juntos, que é buscar esse uníssono, né? Quer dizer, todos nós somos gremistas, independentemente do momento que está se vivendo. Existem, obviamente, porque são pessoas inteligentes que pensam, que discordam em alguns termos, mas eu acho que quanto à necessidade de haver o diálogo, de haver o entrosamento, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Eu acho que é fundamental buscar-se isso continuamente. Nós temos um exemplo lá que tu participas também, que é o Fórum, que foi, para mim, coroado de sucesso a atitude de se criar o Fórum a partir do presidente Raul Regis, do Conselho, apoiado por todos e aceito por todos, e lá se teve exemplo de que isso é possível, né? Opiniões políticas contraditórias em relação a que rumo o Grêmio tem que ter, que com uma conversa, com entrosamento, com se traçando uma agenda positiva, que foi o que nós fizemos, se chegou a um resultado fantástico, né, de conhecimento das partes, e ver que é possível se discutir pontos convergentes sem se partir para digamos, atritos que são, às vezes, pessoas que são conhecidas ou amigas que ficam lá dos opostos e acabam tendo uma relação porque estão em movimentos diferentes. E o Grêmio é essa questão, tu estás numa situação hoje, noutra depois, uma hora tu é situação, outra hora tu é oposição, mas tem muita possibilidade, muita chance de haver uma unificação dessas ideias, não tenho dúvida disso. A minha opinião é que o momento de união realmente traz, a partir de uma equipe bem formada, de um comprometimento de todo o corpo diretivo, da torcida também. E isso que tu trouxeste, ele vem através do seguinte: pessoas que estão dispostas a crescer e a fazer o nosso Grêmio crescer, elas discutem ideias. Elas podem não discutem com pessoas, não discutem com as pessoas, discutem ideias. E esse é o principal objetivo. Quando as pessoas estão dispostas a discutir ideias, isso realmente cresce. A manifestação e a comunicação gera um benefício positivo e que as coisas começam a acontecer. Tá? Bom, antes de passar para vocês fazerem o encerramento, que é a tradição aqui do programa, então nós vamos chamar o resultado da interativa então da semana passada e a nova interativa que vai ficar ao longo dessa semana. Você prefere que o jogo contra o Caracas seja na Arena ou no Olímpico? 60% na Arena, quer dizer, também uma coisa que a imprensa toda estava colocando e tal, eu acho que está na hora do torcedor abraçar. É o nosso estádio, a Arena é o nosso estádio, é lá que nós temos que jogar. E a resposta foi essa mesmo, 60% Arena. E vamos então colocar no ar, ao longo dessa semana, até o próximo programa, a nova interativa. Quem você acha que chega ao primeiro lugar do Grupo 8 da Libertadores? Então nós temos os 4 colocantes, agora nós estamos já entrando nessa reta final, não é mais falar de classificação, mas como disse o Luxemburgo, vamos ver quem chega em primeiro, queremos que os internautas deem a sua opinião ao longo dessa semana. Vão ser privilegiados porque vão poder dar opinião mesmo depois do jogo do Caracas, vai ficar um pouquinho mais fácil para eles acertarem. Mas, meus amigos, agradecendo muito que vocês tenham aceito esse convite, uma discussão de alto nível. Quer dizer, gostei muito da participação de vocês. Gostaria de passar então para cada um, para que use esse minuto final livre para suas considerações finais. Sergei. Bom, em primeiro lugar, agradecer a ti pelo convite. É um privilégio para mim, representando aqui o Grêmio Unido, as funções que eu exerço na diretoria do Grêmio hoje, na Secretaria-Geral do Presidente e nas relações institucionais. Te dizer que da minha felicidade de estar podendo prestar esse serviço ao Grêmio hoje na posição que eu me coloco, e da surpresa fantástica de convívio com um presidente como o Fábio Koff, que tem uma energia fantástica, ele é comovente na energia, na vontade de ganhar que ele tem, na capacidade que ele tem de percepção. Não tenho dúvidas de que tudo aquilo que ele disse, ele já cumpriu a primeira parte, que é fazer um grande time, um time que tem a possibilidade de ganhar os títulos que vai disputar, principalmente a Libertadores, porque ele já é um vencedor, já provou isso para nós no passado, e te dizer que da felicidade de ver que as coisas estão acontecendo tão rapidamente. A gente tem muitas dificuldades para serem superadas, mas eu acho que não tenho dúvidas, não tenho certeza de que os resultados serão atingidos, porque nós temos liderança hoje, temos alguém que sabe onde quer chegar. Quer dizer, o princípio do resultado é a gente saber onde quer chegar. Tem planejamento, tem estrutura, tem um time bem formado.
Como o que nós mais vemos no Grêmio é o time de futebol, são as vitórias, não tenho preocupação nenhuma em relação a isso. Estou muito contente em relação à possibilidade de participar do Grêmio. Espero que eu possa contribuir minimamente possível, mas que eu possa acrescentar alguma coisa, além de aprender tudo que eu estou aprendendo lá. Fundamentalmente, essas chances que nós temos, e isso que os nossos grupos buscam, é participar das gestões do Grêmio, é a formação de novos talentos, novos gestores do Grêmio. Acho que a minha geração é uma geração que já é além da tua principalmente, mas eu pretendo chegar próximo disso, pelo menos ter conhecimento de causa suficiente para chegar próximo, até para influenciar vocês no futuro. Te agradeço muito o convite e assim, sempre que tiver disponibilidade estarei presente aqui, se tu me convidar. Obrigado. Carlos, eu agradeço primeiramente a participação aqui, a oportunidade de participar do programa. Eu, representando aqui os Sócios Livres, né, como torcedor, como colaborador dos Sócios Livres, e eu acho que é extremamente importante essa participação para poder até conversar a respeito de futebol entre amigos, num estúdio tão bonito aqui, representando o nosso tricolor, né? Eu tenho uma perspectiva, minha expectativa é muito positiva em relação à direção que assumiu aqui, ao comprometimento que essa direção tem em relação a vitórias e a conquistas. Eu acho que isso reflete muito no grupo de jogadores, no elenco, em toda a equipe técnica, reflete muito no torcedor, na arquibancada isso, reflete, a gente consegue visualizar isso, inclusive nos próprios movimentos do Grêmio, que o Grêmio tem de apoio. E o futebol ele é um esporte predominantemente masculino, né? Mas hoje eu deveria lembrar que gostaria de parabenizar, né, a todas as mulheres que nos inspiram muitas vezes aí, principalmente a todas as torcedoras tricolores aí, que é um dia muito importante aí, parabenizar também. Então, agradecer. Obrigado. Bom, meus amigos, como bem lembrou o Sandro, né, também parabéns a todas as nossas internautas que estão aí nos acompanhando, estão sempre atentas ao programa, participando ativamente. Então, parabéns pelo dia. A Miss Brasil, que é gremista, muito gremista, ela inclusive confirmou participação, está fechando a agenda para vir aqui no programa. Então, homenageando a todas as mulheres do Grêmio, agradecemos a você, internauta, desculpe aqueles que a gente não conseguiu ler, porque chegou muita pergunta, a gente vai tentar repercutir no próximo programa. Então, esse foi o programa Pátria Tricolor.